Esse é o Hora da Saúde. Hoje nós estamos falando sobre alterações do aprendizado. Eu falo aqui com o Dr. Leonardo de Paula Almeida, ele que é médico da família, coordenador das unidades básicas de saúde de Barretos, sob a gestão do Hospital do Amor, e também com o Dr. Marcelo Gobo Júnior, ele que também é médico da família e ele é médico assistente do Ambulatório de Saúde Mental do Serviço de Assistência ao Colaborador do Hospital do Amor. Dr. Marcelo, qual a diferença entre alterações do aprendizado e dificuldade em aprendizagem? Quando a gente está falando de alterações do aprendizado, as dificuldades elas estão lá no meio. Então, se eu não consigo aprender aquilo que é esperado para a minha idade, naquela faixa etária ali, né, escolar, naquele momento, isso é uma alteração, uma dificuldade de aprendizagem, né? Um transtorno é algo que independe disso. O transtorno ele é um adoecimento do meu cérebro, assim como às vezes pode estar doente o meu pulmão, o meu rim, o meu fígado, às vezes o meu cérebro tem uma alteração na função dele. Aquilo que é esperado não acontece. Quando isso acontece, a gente tem um transtorno de aprendizagem. Ele pode ser específico ou ele pode ser inespecífico. Específico é quando ele tem uma alteração muito direcionada. Eu não aprendo letras, não aprendo números. E é aquilo que é inespecífico. Então, eu tenho uma dificuldade de me concentrar e por isso eu não aprendo. Ou o meu desenvolvimento não condiz com a minha idade biológica ali e eu não consigo manter isso. Então, o meu cérebro ele amadurece numa velocidade, a minha idade, no meu tempo de vida, deveria ter um outro amadurecimento. E aí, com isso, eu não aprendo aquilo que é esperado para aquela idade, né? Então, a gente tem essas duas situações acontecendo. Vamos falar, então, dos mais comuns ou dos mais incidentes, citar alguns. Por exemplo, a dislexia. A gente pode dizer que é o mais comum ou não? Não. O transtorno mais comum de aprendizagem, ele é inespecífico, é o TDAH, que é a alteração mais comum do desenvolvimento da criança. Mais comum quanto? Numa sala de aula de 20 crianças, no Brasil a gente espera que uma vá ter sintomas de TDAH. Quais são esses sintomas? Como identificar? A TDAH é uma coisa que tem dois braços, que é desatenção e hiperatividade. Então, a gente tem sintomas de desatenção. O que é um sintoma de desatenção? Se a gente vai parar para pensar e ler, a gente fala que todo mundo tem. Porque quando a gente começa a ficar muito esquecido, a gente não consegue se organizar ou planejar, a criança perde muito material escolar, ela não consegue lembrar das matérias. Isso num exagero. Num exagero, isso traz prejuízo. Então, a criança que começou a aula hoje, daqui a um tempo, ela já perdeu tudo que tinha de material escolar. Isso é muito danoso para a criança. Ela vai fazer uma prova, ela não consegue prestar atenção na prova. Passou um mosquitinho ali, ela já está prestando atenção no mosquito e não na prova. E isso de uma maneira exacerbada. Tão exacerbada que para aquilo que ela gosta, ela também não tem foco. Então, para jogar um videogame, para assistir TV, para ler alguma coisa que é do interesse dela, também tem essa dificuldade. Isso é muito importante, que a gente às vezes acha que está relacionado só à questão da escola, mas não, isso permeia o ambiente e aquilo que é interesse da criança. E como entender a diferença entre uma criança com TDAH e uma criança saudável, uma criança agitada ou uma criança ansiosa, por exemplo? Então, a hiperatividade, que é a outra parte, ela vai ser um descontrole motor intenso e que também está presente a todo momento. Então, antigamente, chamava TDAH de transtorno hipercinético. O que é isso? Muito movimento. Só que quem é ansioso também tem muito movimento. E aí o diagnóstico às vezes confunde, né? Uma coisa que é bem característica da criança que é hiperativa, a gente fala que é a criança que chega no consultório e todo mundo sabe que ela chegou, porque ela vai subir em cima da maca, ela vai subir em cima da mesa e aquilo não para. Ela não consegue se controlar. Ao longo da vida, a gente aprende por um controle social a diminuir isso. Mas o adulto também pode permanecer com esse traço. É aquela pessoa que não para de mexer a hora nenhuma. A gente, dentro dos critérios diagnósticos, a gente pode ver que a criança ela levanta da cadeira na sala de aula sem motivo. Ela simplesmente levanta. É um comportamento inadequado, ela até percebe isso, mas ela não dá conta de ficar quieta. E o nosso freio social aprende a gente a lidar um pouco mais com isso. E é mais intenso no menino, por exemplo, a hiperatividade do que a desatenção.
E aí a gente fala que é um menino agitado porque ele é, mas não, isso traz prejuízo. Essa noção do prejuízo é muito importante da gente avaliar. A criança com TDAH, ela tem tratamento? Ela pode procurar um tratamento na unidade básica de saúde? Sim, tem tratamento. Da mesma forma, o tratamento tem que ser supervisionado, tá? Um médico de família pode fazer o tratamento. Às vezes precisa de medicações. Essas medicações, às vezes, são de alto custo, precisam ser solicitadas via Secretaria de Saúde, mas existe. E tem um acompanhamento multi também, mesma forma que a gente comentou em outras doenças, outras patologias. E mais importante do tratamento, a equipe de saúde tem que conversar com a equipe da escola, tem que estar próximo. Tá? Não adianta eu iniciar um tratamento se eu não estiver conversando com a equipe da escola, com o professor, com a diretora, com todos que convivem com as crianças. E chamar a família para discutir como que vai ser esse tratamento. Porque se a família não entende como que eu defini o plano de cuidado dessa criança, não vai adiantar nada. E a família tem que entender tudo, o porquê dela ter aquilo, o porquê dela estar passando por todos aqueles processos, e a gente tem que saber lidar com as expectativas da família. Porque muitas vezes a mãe, o pai esperam muito um resultado rápido em curto prazo, um resultado excelente em um curto prazo. E não é assim. E aí, muitas vezes, a família se frustra e abandona o tratamento. E aí começa a associar o problema da criança com o próprio problema do pai, a culpa. E aí é uma outra, por isso que é importante estar junto com um médico, médico de família, um médico mais generalista, que ao momento que ele percebe que isso está envolvendo a família, ele começa a cuidar da família também nesse sentido. Então, existe, é algo que precisa acontecer com mais frequência. Nesse caso, a família ela precisa estar inteirada, precisa acompanhar, precisa entender. Muitas vezes a família também precisa de tratamento para acompanhar essa criança, para entender? Geralmente, 100%, eu considero quase 100%. A família geralmente tem algo que traz algo. Tá? E engraçado que às vezes a gente descobre outros na família, o irmão, o primo, e aí a gente vai agregando. Então, é um novelo, você vai puxando, vai descobrindo. Violência doméstica é algo que a gente às vezes percebe através de um problema na criança. Tá? A gente nunca conseguiu entrar na casa, nunca chegou nós até a casa, e a gente às vezes atender a criança, conversar com a criança e começar a entender todo o convívio dessa criança no seu meio social familiar, a gente começa a identificar situações de violência também. Então, é algo bem maior. O senhor também falou sobre hereditariedade, às vezes outro na família tem. Os transtornos, essas alterações de comportamento, de aprendizagem, elas são hereditárias também? São. Existe alguma? Sim. Isso que o Dr. Leonardo falou é talvez uma das coisas mais importantes da gente ter o nosso olhar. Ter sintoma não significa ter o transtorno, né? Então, a gente tem que ter esse olhar muito crítico, porque violência é um dos grandes deflagradores de alterações. E a gente precisa estar muito atento a isso. Não tem paciência com a criança, vai e tem uma postura violenta com a criança. Isso, ou a criança às vezes tem um caso de violência doméstica que tem agressão, uso de drogas dentro de casa, e a criança testemunha aquilo. A manifestação com o mundo exterior da criança, que às vezes não consegue falar ou se abrir em relação a isso, está sendo vítima de abuso. Isso pode cursar como alteração do aprendizado e ela pode ter sintomas que vão entrar em critérios diagnósticos específicos. Aí eu preciso entender, o meu contexto explica isso melhor do que um transtorno de aprendizagem? Que é isso que eu preciso estar atento. Se o meu contexto explica melhor, eu preciso ir atrás do meu contexto. E dificilmente eu consigo cuidar de uma criança sem envolver família. Até mesmo porque ela não é responsável pelo próprio cuidado. E aí, muitas das vezes, a criança ela é reativa. O que a gente enxerga na criança, na verdade, é reação ao ambiente. E aí, se eu não mexo no meu ambiente, eu não cuido da criança. Que aquilo está sendo reforçado sempre, sempre, sempre. E aí, respondendo de outro modo mais direto a sua pergunta, isso é genético, sim. No caso específico do TDAH, dentro do que é transtorno psiquiátrico, talvez seja que tem uma característica genética e hereditária mais clássica e mais evidente. Então, quando você começa a tratar a criança com TDAH, porque ela chegou a fazer o diagnóstico, esse diagnóstico ele começou a existir desse jeito a partir da década de 80. Então, se o pai é anterior a isso, ele nem tinha essa possibilidade de classificação. Então, ele não foi tratado. E a gente vê aquilo acontecendo.
E aí isso gera um tanto de fatores de risco que acabam perpetuando na história daquela família. Então, se eu tenho TDAH, por exemplo, e eu tenho uma dificuldade para poder encontrar um emprego X ou Y, aquilo vai perpetuar na próxima geração, os filhos ali vão ter os sintomas e aquilo vai indo. E está associado a muitos tipos de comportamentos de risco, como gravidez na adolescência, uso de substância, dificuldade para poder manter relacionamentos longos, justamente porque isso não acontece só no ambiente da escola, isso perpassa toda a vida. E isso é talvez a principal marca entre uma dificuldade escolar e um transtorno, porque o transtorno não é seletivo. Doutor Marcelo, o senhor disse, né, que o TDAH é o transtorno, é o distúrbio mais comum. Isso. O segundo mais comum, mais presente. Específico do aprendizado vai ser a dislexia. O que é a dislexia e como observar? A dislexia é uma alteração para poder processar letras e frases, né? E como que isso se manifesta? A gente vai perceber que, às vezes, ao longo do tempo da nossa alfabetização, a gente troca algumas letras, inverte sílabas, mas a criança que tem dislexia, ela não consegue processar aquilo mesmo depois que já passou essa fase. Essa questão das letras espelhadas que a criança vê? Isso, então ela pode escrever ou espelhado ou alguns sons que tem som consonantal, som vocálico, e aquilo sempre aparece daquela maneira e a criança não processa. Então você fala, ela está entendendo tudo que você está dizendo. Ela não tem um processo alterado na hora de entender o que é falado. Mas na hora que ela vai transformar isso em grafia, aquilo não corresponde com a realidade. Então ela está escrevendo algo que ela entende aquilo que está sendo dito, ela entende aquele som, mas na hora de processar ela não consegue. E aí se você pede para ela ler, aí ela também não consegue. Ela entende aquilo que é o conteúdo, então se eu leio uma história, a criança entende. Mas se ela vai ler aquela história, ela não entende o que está escrito, não o conteúdo, mas o que está escrito. Bom, daqui a pouco a gente continua falando sobre dislexia e outros transtornos de aprendizagem, outras alterações de aprendizagem. O Dr. Marcelo Gobo Júnior continua com a gente, também o Dr. Leonardo de Paula Almeida. Depois do intervalo a gente volta e continua o nosso assunto.